Tiago capítulo 4. Donde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam. Cobiçais e nada tendes. Sois invejosos e cobiçosos, e nada podeis alcançar. Combateis e guerreais, e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Uma das maiores crises que nós enfrentamos é a crise de identidade, é uma crise devido aos nossos pecados. Quando nós temos uma vida de pecado, nós nos perguntamos quem nós somos, nós começamos a nos achar inútil, um cara que só erra, uma mulher que só erra, e isso de certa forma nos deixa para baixo. Isso de certa forma nos frustra, principalmente se você já é evangélico e você não consegue se libertar dos pecados, e você é preso em um pecado e aquele pecado é um pecado rotineiro e você não tem força para se libertar. Isso te causa um grande transtorno, isso te causa uma grande crise de consciência. Esse livro que eu li de Tiago, ele fala assim: de onde vêm as guerras? As guerras que vêm é a guerra que há dentro de nós. Um lado fala para nós fazermos o certo e o outro lado fala para nós fazermos o errado. E essa crise de consciência praticamente todo mundo tem. Quantos pecados você comete e você tem vontade de não cometer mais, você queria não fazer mais esse pecado, você queria ser uma pessoa melhor, queria ser mais feliz, queria que teu casamento desse certo, que teu relacionamento desse certo, teu emprego desse certo, mas muitas vezes as coisas vão tendo falhas, vão dando frustrações devido aos teus erros, às tuas escolhas que resultam em consequências ruins. Então, na Bíblia, a gente encontra 3 passos para nós vencermos o pecado ou para nós termos mais sabedoria para nós vencermos esse pecado. O primeiro passo para você vencer o pecado, para você se libertar do pecado, é aceitar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Sabe, há uma cultura, há uma fala das pessoas que eu não preciso ir na igreja, eu não preciso estar em igreja nenhuma, eu já converso com Deus, eu já falo com Deus, e isso para mim é suficiente, Ele mora no meu coração. Querido, se isso fosse suficiente, você não estava na vida medíocre que você está vivendo. Eu queria conhecer uma pessoa que não congrega na igreja, que não anda com os irmãos, que não anda na comunhão, que não se relaciona com Jesus de verdade. Eu queria conhecer uma pessoa que não faz isso e é feliz. Todas as pessoas que não fazem isso, elas não são felizes. Elas têm momentos de prazer, mas a vida dela é uma vida de frustração, uma vida pobre, medíocre. E quando você oferece essas coisas para ela, você dá essa proposta para ela, ela te dá essa resposta de falar que muitas vezes não precisa disso. Sabe? E talvez o que está te matando é ser você mesmo. O que está te destruindo é você viver aquilo que você acredita. Você fala, eu não vou mudar por causa de ninguém, eu sou assim, pronto. Mas é justamente isso, Cristo veio para mudar o teu caráter. Cristo veio para mudar a tua vida, para te libertar do pecado. Porque o livro de Romanos, capítulo 6, vai falar que nós somos escravos do pecado, nós éramos escravos do pecado. E todo aquele que não aceita Cristo como Salvador, ele é escravo do pecado. Por quê? Porque Cristo foi que venceu o pecado. Por isso nós temos que aceitá-lo como Salvador, porque Ele é o modelo perfeito, o único que venceu o pecado. O único que venceu a morte foi Jesus Cristo. Ele sabe de todas as nossas crises. Ele resistiu ao diabo 40 dias no deserto. Por isso que eu falo que Jesus Cristo, Ele é o nosso modelo. Se você for em Lucas capítulo 3, a Bíblia vai dizer que Ele cresceu, Ele se fortaleceu, a graça de Deus estava sobre Ele. Tudo isso aconteceu antes dele entrar no deserto. E vai chegar um momento que o diabo vai te tentar. Vai chegar um momento que o diabo vai tentar tirar você do foco, que ele não vai deixar você fazer aquilo que Deus quer que você faça. Perdão, é em Lucas capítulo 2, versículo 40, diz: E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Você vai ter que passar por isso para você vencer o pecado, para você resistir ao diabo, para você resistir às paixões que vêm, como diz lá em Tiago capítulo 4. Então, ele cresceu, ele se fortaleceu, ele era cheio de sabedoria e Deus estava sobre ele. Aí você lhe fala, eu não tenho sabedoria. A Bíblia diz no próprio livro de Tiago, quem não tem sabedoria, peça para Deus que Ele vai dar. Peça sabedoria para Deus, converse com Deus, Ele é o teu Pai, Ele é o nosso Pai. Ele sabe de todos os teus pecados, mas Ele quer que você confesse para Ele te perdoar, para Ele te dar uma nova chance, uma nova oportunidade.
Sabe, foi por causa do pecado que Judas cometeu, que ele cometeu o suicídio. Ele não soube lidar com o pecado que ele tinha cometido, então ele ficou olhando para Cristo crucificado e ele foi lá e tirou a própria vida. Pedro chorou amargamente quando o galo canta, Jesus Cristo olha para ele, o galo canta, ele chorou amargamente porque ele soube que pecou gravemente contra o Senhor. Sabe, muitas vezes esse galo canta no nosso ouvido, muitas vezes quando a gente faz um pecado, o galo canta no nosso ouvido, quando ele canta no nosso ouvido a gente começa a chorar, a gente começa a entrar em desespero e fica, meu Deus, como é que eu faço para me libertar do pecado? Eu já te dei o primeiro passo, aceite Cristo como seu Salvador. Se você quer sair das drogas, se você quer sair da prostituição, se você quer parar de trair teu esposo ou a tua esposa, se você quer parar de ter fracasso no teu relacionamento, no teu casamento, eu te convido a aceitar Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, porque Ele é o modelo perfeito, Ele venceu o pecado e se você estiver com Ele, você vai vencer o pecado também. Olha, o segundo passo para você vencer o pecado é se batizando nas águas. Porque depois que você aceita Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, você deve se batizar nas águas. Por quê? Porque foi o que Cristo fez. Cristo foi levado ao deserto, mas antes dele entrar no deserto, ele se batizou nas águas. O que significa, Berg, batismo nas águas? Se você não sabe, a Bíblia nos dá uma direção que batizar nas águas é um ato simbólico. De você, quando desce nas águas, você afunda ali, você deixa nas águas todos os teus pecados. Claro que isso é simbólico, né? E quando você é levantado pelo pastor que te batizou, você levanta uma nova criatura. Quando você acredita fielmente nisso, porque o próprio Cristo passou por isso. A Bíblia diz aqui, em Lucas capítulo 3, no versículo 21, quiser acompanhar, diz: aconteceu que como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele. Ou seja, o segundo passo para nós vencermos o pecado é nos batizarmos nas águas. Então, se você é um novo convertido, já se prepara para o teu batismo, meu irmão. Fique ansioso por ele, porque ele vai ser mais uma força, mais uma arma para você vencer o pecado. Porque Cristo, ele se vestiu de todas as armas que ele tinha que se vestir para ir ao deserto, para ele ser tentado pelo diabo e resistir ao diabo. Então, o batismo nas águas diz lá em Romanos capítulo 6, que se nós formos batizados com ele em sua morte, nós também seremos ressuscitados com ele na sua ressurreição. Querido, quando Cristo fala de ressurreição, ele vai ressuscitar os teus sonhos, vai ressuscitar as tuas emoções que foram mortas, vai ressuscitar a tua vontade de viver que ela foi destruída. Ressurreição não é só a vida que morreu e ressuscitou, ressurreição é restaurar a tua vida. Talvez a tua vida está para baixo, talvez você está desanimado, você não tem mais força para viver. Os teus sonhos, os teus projetos, o teu sonho de pregar o evangelho, o teu sonho de pregar as nações, de ser um grande pastor, talvez ele morreu e Cristo quer ressuscitar os teus sonhos, ressuscitar aquilo que ele planejou para você e o diabo te acusou por causa do teu pecado e esses sonhos foram roubados por ele, porque o diabo vem para matar, roubar e destruir. Ele vem para roubar os teus sonhos, para matar os sonhos depois que ele rouba e destruir a tua vida, mas Cristo veio para dar vida e vida em abundância. Por isso Cristo é o nosso modelo perfeito para vencermos os pecados. E eu tenho certeza que você sabe que o pecado é o câncer da igreja, é o câncer da sociedade. Tudo se resume pelo pecado, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E isso é pecado. E as pessoas correm em busca do sucesso, em busca do dinheiro, e isso é um grave pecado. Por isso eu te convido a tentar, a se esforçar, a conhecer a Bíblia, a conhecer algumas igrejas bíblicas para te ajudar a se libertar do pecado. O primeiro passo para se libertar do pecado é aceitar Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. O segundo passo é ser batizado nas águas, porque foi isso que Cristo fez. O terceiro passo, como o próprio texto disse aqui de Lucas 3, versículo 21, 22, e o Espírito Santo desceu sobre ele. O Espírito Santo é o terceiro passo, querido, para você se libertar do pecado. O que a Bíblia diz que onde há Espírito, há liberdade. Meu amigo, foi o que eu gravei hoje pela manhã no vídeo do Instagram. Acompanhe lá, Elisberg Costa Reis. Então, onde há liberdade, meu irmão, onde há o Espírito do Senhor, há liberdade, porque o Espírito de Deus, ele vem sobre você e te liberta de todo pecado. A Bíblia fala, em João capítulo 14, se eu não me engano, que o Espírito Santo, ele vai convencer você do pecado, da justiça
e do juízo. Então é esse Espírito Santo que você precisa. Você precisa, depois de se converter, se batizar nas águas e clamar pelo Espírito Santo de Deus. Falar: Senhor, me batismo no teu Espírito Santo. Eu quero ser brindado por você. Eu quero ser intocável pelo inimigo. Porque a Bíblia diz em 1 de João, ela fala que o inimigo ele não pode tocar em nós quando nós somos cheios do Espírito Santo. Se você quiser acompanhar comigo aí em 2 de João. 1 de João 5, capítulo 5, no versículo 18, diz: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando, mas o que é de Deus é gerado, conserva a si mesmo, e o maligno não lhe toca. O inimigo tem dificuldade para tocar em você porque você está cheio do Espírito Santo de Deus. Há uma passagem em Lucas que a Bíblia fala que Jesus disse que o diabo pediu licença para Jesus para tocar em Pedro, para ferir a Pedro. Jesus Cristo permitiu, mas ele disse que rogou ao Pai por ele. Depois que Pedro é cheio do Espírito Santo, você não vê o diabo tocando em Pedro, porque Pedro estava cheio do Espírito Santo de Deus. Gente, quando o Espírito Santo de Deus desce sobre nós, ele não fica aqui, faz uma visita e vai embora, não. Ele faz morada em nós. O Espírito Santo faz morada dentro de você. Então, eu queria que essa palavra ficasse no teu coração. Para você se libertar do seu pecado, você precisa aceitar Jesus como seu Salvador, porque a Bíblia diz que se você confessar com a boca e crer com o coração que Cristo veio aqui na terra e ressuscitou dos mortos, você vai ser salvo. Quem crê e for batizado, será salvo. A Bíblia diz que nós temos que receber o Espírito Santo de Deus, porque este é o selo do cristão, ele é batizado no Espírito Santo de Deus. Você vai conseguir se livrar dos teus pecados. Não adianta querer viver com eles, porque você tem que morrer para o pecado e não morrer no pecado. Que Deus te abençoe grandemente. Dá um like nesse vídeo, compartilha, se inscreve no canal, dá essa força para nós. Compartilha esse vídeo para todos os seus amigos. Que Deus te abençoe.